Bem-vindos ao Acesso à Verdade. A semana foi agitada no Oriente Médio, com o aumento das tensões entre Estados Unidos e Irã. Agora, será que a situação pode realmente piorar no Irã? Bem, o regime está fazendo absolutamente tudo o que pode para tornar isso uma realidade. Agora, esta semana, eu consegui uma série de documentos secretos de agosto de 2025 que foram distribuídos para membros seniores do regime muito antes do início do levante em dezembro. Eles detalham um plano sinistro de 8 anos da República Islâmica para desligar a internet permanentemente e isolar o país. Estão olhando para a China como exemplo? Isso mostra que a República Islâmica há anos se prepara para remodelar a internet iraniana. Não como uma resposta temporária de segurança, mas como uma arquitetura de repressão a longo prazo. Os documentos que foram entregues a Mohammed Amin Agamiri, o chefe do Centro Nacional de Ciberespaço do Irã, órgão responsável pela governança, filtragem e fiscalização da internet. Agora, só para contextualizar, à medida que os protestos se espalharam, reportagens internacionais documentaram assassinatos em massa, prisões em massa e longos apagões de internet em todo o país, tornando a cobertura extremamente difícil. Aproximadamente 40 mil manifestantes já foram mortos. E a limitação extrema da internet é claramente projetada para impedir a organização e evitar que as evidências dos abusos cheguem ao mundo. Esses documentos explicam por que, na própria linguagem do regime, a dependência de tecnologia estrangeira é descrita como uma ameaça existencial. Aplicativos de mensagens, VPNs, serviços em nuvem e softwares estrangeiros são todos rotulados nesses documentos. Instrumentos de contenção inteligente nas mãos de potências hostis. A solução, que os autores repetidamente chamam de dependência zero de estrangeiros, significa eliminar a tecnologia estrangeira em praticamente todas as camadas da vida moderna. Redes de fibra óptica, centros de dados, sistemas de telecomunicações, sistemas operacionais, plataformas de nuvem, softwares de escritório, ferramentas de inteligência artificial, aplicativos de mensagens, serviços de e-mail, plataformas de videoconferência. E sim, redes sociais como Telegram, WhatsApp, Gmail, Zoom, Instagram, X. Todas as opções acima são explicitamente alvo desse plano. O plano prevê o que descreve como uma transição gradual, porém irreversível, para um controle total doméstico. E, de forma crucial, insiste que esse sistema deve ser colocado além de mudanças democráticas, porque governos e parlamentos podem mudar. Mas o controle do ciberespaço deve estar ancorado em instituições leais ao líder supremo, totalmente isoladas de eleições. Essa autoridade ficaria com o Centro Nacional de Ciberespaço do Irã, que os documentos descrevem como o motor central da fiscalização, operando acima dos ministérios com amplos poderes regulatórios, além de financiamento independente e coordenação entre órgãos de segurança e inteligência. Agora, esses documentos também exigem o uso obrigatório de plataformas aprovadas pelo regime e imposto por lei. O uso de plataformas estrangeiras, ou VPNs, especialmente em setores sensíveis, seria tratado como crime. Gestores e funcionários que não cumprissem poderiam ser demitidos ou até presos. As violações são descritas nesses documentos como crimes contra a soberania digital. Agora, a inteligência artificial também é central nesse sistema. O plano prevê uma nuvem nacional de IA, fazendas domésticas de GPU, plataformas de dados centralizadas, reconhecimento facial, análise comportamental e tomada de decisões digitais automatizadas, com centenas de milhares de profissionais treinados. E é aqui que a Huawei se torna impossível de ignorar. Bem, os próprios documentos não mencionam a Huawei diretamente. Especialistas iranianos em cibersegurança que analisaram os documentos comigo afirmaram que o papel da Huawei é essencial para o regime executar o plano. Uma especialista afirmou que a Huawei já domina grande parte da infraestrutura central de telecomunicações e nuvem do Irã. O esforço do regime para criar uma rede nacional de informação fechada depende muito da inspeção profunda de pacotes e filtragem, tecnologia ligada aos sistemas da Huawei. Isso é importante porque a inspeção profunda de pacotes vai além de bloquear sites. Ela permite vigilância em massa, filtragem de conteúdo em grande escala, rastreamento de comportamento e identificação precisa de usuários que tentam driblar a censura. A relação da Huawei com o Irã não é novidade. Promotores do Zeninewa já afirmaram que a Huawei forneceu tecnologia de vigilância usada por autoridades iranianas para monitorar manifestantes. Essas são acusações citadas em denúncias federais. Nesse contexto, ativistas iranianos e grupos da diáspora agora estão pedindo um boicote global à Huawei.
argumentando que a cumplicidade corporativa deve ter consequências quando os governos falham em agir, mas as implicações vão muito além do Irã. Os documentos também sugerem que a República Islâmica está tentando ativamente se isolar da internet global, enquanto mantém ferramentas sofisticadas de controle sobre sua própria população. Se for bem-sucedido, esse modelo pode virar exemplo para regimes autoritários globais, reprimindo a dissidência e mantendo os benefícios econômicos da digitalização. Agora, para os iranianos no país, a mensagem é clara. O que antes eram cortes emergenciais de internet estão se tornando institucionalizados. Apagões, filtragem, migração forçada para plataformas do regime e criminalização de ferramentas de contorno estão destinados a se tornar características permanentes do cotidiano. Isso é sobre controle de poder e a construção deliberada de uma prisão digital, onde resistir se torna mais difícil, a visibilidade desaparece e o custo de se manifestar se torna insuportável. Mas como tudo isso é bastante técnico, deixe-me explicar os 5 objetivos centrais desse plano de 8 anos, partes do qual já foram implementadas. Primeiro, ele troca a internet aberta por uma intranet estatal controlada. O Irã vai além de bloquear sites nos protestos. Quer desconectar permanentemente os iranianos da internet global e obrigá-los a usar uma rede doméstica controlada pelo regime. Plataformas estrangeiras agora não só são restringidas, mas gradualmente eliminadas. Além disso, isso obriga as pessoas a usarem aplicativos e serviços aprovados pelo regime. Aplicativos como WhatsApp, Telegram, Gmail, redes sociais como Instagram e X, e chamadas de vídeo como Zoom são todos alvo. Os iranianos seriam legalmente obrigados a usar alternativas aprovadas pelo Estado. Usar apps estrangeiros ou VPNs, principalmente em áreas sensíveis, é crime, não alternativa. Isso nos leva ao terceiro objetivo: criminalizar como as pessoas se conectam atualmente. Iranianos dependem de VPNs, ferramentas de contorno e serviços criptografados. Falar livremente é explicitamente ilegal. Todos eles. O plano prevê punições para usuários, gestores, autoridades e instituições que não fizerem cumprir as regras. A quarta ação é criar um sistema de vigilância com inteligência artificial. O regime quer centralizar dados e usar IA para monitorar comportamentos como reconhecimento facial, rastreamento online e decisões automatizadas. Por fim, tudo isso é consolidado permanentemente, o que é o mais importante. Foi criado para durar além de qualquer governo futuro. O controle sobre a internet ficaria com instituições que são leais apenas ao Ayatollah, nem mesmo aos representantes eleitos. Isso significa que não haverá reformas, retrocessos ou prestação de contas, a menos que o regime caia, que é o que todos esperamos. E agora vamos falar sobre os outros elefantes na sala: negociações. Bem, a verdade é que a história sobre as negociações parece mudar a cada hora. Mas há algumas questões centrais que são importantes para entender o que está acontecendo agora. Primeiro, não há evidências de que o governo Trump não vá atacar o Irã. Grandes ativos militares foram enviados ao Oriente Médio nas últimas semanas, sugerindo ataque à República Islâmica. Mas, apesar disso, ouvimos muita retórica de Trump e companhia sobre querer negociar 4 questões centrais: o programa nuclear, o estoque já altamente enriquecido de urânio que a República Islâmica possui, as capacidades de mísseis balísticos e o financiamento para procuradores do terror. Agora, o único problema com isso é que a República Islâmica não está disposta a discutir nada além do programa nuclear, o que, é claro, é insuficiente. Na verdade, até esses 4 tópicos são insuficientes considerando que dezenas de milhares foram assassinados pelo mesmo governo com o qual os Estados Unidos agora estão negociando de qualquer forma, como está hoje, as negociações entre os Estados Unidos e a República Islâmica do Irã sobre o programa nuclear continuam profundamente estagnadas e cheias de dificuldades, com disputas sobre como e onde as conversas devem acontecer. A rodada de negociações desta semana, prevista para sexta em Istambul, fracassou antes de começar. Teherã insistiu que as discussões se limitassem ao seu programa nuclear, rejeitando a pressão de Washington para ampliar a pauta. Isso fez os Iowa cancelarem a reunião, e na quarta-feira a enviada especial Steve Witkoff deixou a região. Em resposta, vimos isso. Ainda assim, autoridades iranianas seguem afirmando estar prontas para se reunir desde que o foco seja a questão nuclear. Poucas horas após o anúncio dos Iowa de cancelar as conversas, Estados Árabes pediram aos Iowa que mantenham as conversas, apesar do Irã recusar discutir pontos centrais. A Casa Branca informou que, por hora, a reunião será na sexta-feira, mas sem otimismo sobre um acordo.
Veja o que o secretário de Estado do ZEUA, Marco Rubio, disse ontem. O povo iraniano e o regime iraniano são muito diferentes. A liderança do Irã no nível clerical não reflete o povo do Irã. Eu não conheço nenhum outro país onde haja uma diferença maior entre as pessoas que lideram o país e as pessoas que vivem lá. Quanto à opinião do presidente sobre a forma como os manifestantes foram tratados, ele foi muito claro sobre isso. E como você viu, parte do que o presidente disse publicamente impediu execuções em massa que estavam sendo planejadas e prestes a acontecer. E, obviamente, além disso, o presidente mantém várias opções sobre como ele responde a isso e a eventos futuros. Quanto às negociações, os iranianos haviam concordado com um formato, mas depois mudaram por algum motivo no sistema deles, ou algo assim. Vamos ver se conseguimos voltar ao caminho certo, mas os Estados Unidos estão preparados para se reunir com eles. Acho que estava marcado para sexta-feira. Steve está pronto para ir, pronto para isso. Se os iranianos quiserem se reunir, estamos prontos. Eles mostraram interesse em conversar. Se eles mudarem de ideia, tudo bem, preferimos conversar juntos. Não sei se é possível chegar a um acordo com eles, mas vamos tentar descobrir. Não vemos problema em tentar entender se há algo que possa ser feito. Este presidente sempre prefere soluções pacíficas para conflitos ou desafios. Bem, acho que há muita coisa aí para analisar. Primeiro de tudo, obviamente, as execuções não pararam. Essa é uma interpretação totalmente equivocada. Sei que Rubio precisa seguir Trump, mas todos sabemos que não é o caso. Além disso, eu entendo que o presidente está tentando evitar um conflito militar, mas em que momento evitar um conflito militar se torna algo negativo, um erro de verdade? Eu diria que quando 40.000 pessoas são massacradas nas ruas, precisa haver algum tipo de ação militar. Negociações nucleares não vão resolver esse problema, mas veremos o que acontece nessas conversas. Quero dizer, não parece exatamente que eles estão otimistas quanto a isso, e realisticamente o lado dos Israel já sinalizou que não vai ceder em expandir a pauta. Eles disseram que só as restrições nucleares não bastam, sem tratar também dos mísseis balísticos e da desestabilização regional. Mas vamos ver o que acontece em relação a Israel. Nesta semana, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também se reuniu com o enviado especial dos Air Leader, Steve Witkoff, que visitou Israel. E como essas negociações nucleares com a República Islâmica do Irã continuam paradas, Netanyahu fez um alerta severo, segundo autoridades israelenses. A reunião focou na preocupação de Israel de que Teherã use a diplomacia como tática de adiamento. Ganhar tempo enquanto avança no enriquecimento de urânio e infraestrutura de armas. E, de fato, nem mesmo um dia depois o regime provou que não está levando essa mudança a sério, porque o regime não é capaz de se reformar. Até agora, ambos ainda discutem possíveis negociações ou acordo, com compromisso provisório de reunião nesta sexta-feira. Mas, sinceramente, o motivo não está claro, já que o regime se recusa descaradamente a tratar das questões necessárias. Mas será que Washington se importa? Tudo isso seria só um pretexto para atacar a República Islâmica? A verdade é que só o tempo dirá neste momento. Mas o que é certo é que nenhum acordo trará os resultados necessários para o Oriente Médio, que é a queda da República Islâmica. Agora, voltando ao Irã. Uma das descobertas mais perturbadoras que surgiu da repressão sangrenta do regime islâmico contra os manifestantes dentro do Irã acaba de ser revelada. Relatórios recentes de direitos humanos confirmam o uso sistemático de violência sexual contra detidos como ferramenta de repressão. Isso não é boato nem caso isolado e, infelizmente, não é novidade. Isso é comprovado por depoimentos, evidências médicas e investigações de organizações independentes de direitos humanos. Agora, de acordo com um relatório detalhado da organização ENGA para os Direitos Humanos, manifestantes detidos durante a onda mais recente de protestos foram submetidos a abuso sexual, ameaças sexuais e tortura sexualizada enquanto estavam sob custódia. O relatório afirma que muitos detidos ficaram em instalações não reveladas, administradas pelas forças de segurança e não em prisões oficiais. E esses locais operam fora de qualquer supervisão legal e são usados especificamente para interrogatório e coerção. Sobreviventes relataram ter sido vendados, despidos e ameaçados de violência sexual nos interrogatórios. Em vários casos, os interrogadores usam humilhação sexual e ameaças de estupro para forçar os detidos a fazerem confissões coagidas diante das câmeras. Também houve incidentes de estupro. Essas confissões foram usadas como propaganda estatal. O abuso não se limitou a um grupo, quero dizer, o relatório documenta casos que envolvem tanto homens quanto mulheres. Também há relatos de detidos menores de idade. Em muitos casos, as vítimas relataram que os interrogadores afirmaram que suas ações eram permitidas pela interpretação da lei do regime.
sinalizando que qualquer abuso sexual, é claro, ficaria impune. Uma detenta relatou aos investigadores ameaças sexuais para obter nomes de outros manifestantes, enquanto outra descreveu espancamentos com conotação sexual durante transferências entre centros de detenção. Outras relataram ameaças contra familiares caso não obedecessem. Especialistas em direitos humanos destacam que essas táticas lembram as usadas nos ataques de 7 de outubro pelo Hamas. Agora, a violência sexual não foi usada como uma brutalidade espontânea, mas como uma arma deliberada de terror, projetada para humilhar, desumanizar e quebrar tanto o indivíduo quanto a comunidade. Observem, a mesma lógica está em ação aqui. As investigadoras Renga destacam que os atos não foram aleatórios. A violência sexual foi usada intencionalmente para quebrar psicologicamente os detidos, para incutir vergonha e para desencorajar futuros protestos, espalhando o medo pelas comunidades em todo o Irã agora. Grupos de direitos humanos alertam há anos que o regime islâmico usa o abuso sexual como método de controle, especialmente contra dissidentes políticos e contra minorias. O que diferencia este momento é a escala e a constância dos testemunhos do atual movimento de protesto. O relatório aponta que muitas vítimas temem falar publicamente por estigma, retaliação e ameaças às famílias. Até mesmo alguns investigadores conseguiram verificar vários casos por meio de corroboração cruzada e achados médicos. Agora, esses abusos estão acontecendo em meio a prisões em massa, assassinatos em massa, cortes de internet, tudo projetado para impedir que as evidências saiam do país. Agora, com essas comunicações severamente restritas, a verdadeira dimensão da violência sexual pode ser muito maior do que o que foi documentado até agora. Para as manifestantes no Irã, essa é a realidade que enfrentam, assim como o resto do mundo. É um teste para saber se esses crimes serão enfrentados com algum tipo de responsabilização ou com silêncio, como vimos até agora, nos últimos 47 anos da República Islâmica. Agora, falando sobre relatórios médicos, temos confirmação oficial de que, dentro do próprio Irã, profissionais de saúde foram presos em conexão com o mais recente levante do país. Agora, o Conselho Médico da República Islâmica do Irã reconheceu que médicos foram detidos durante os protestos de janeiro, o que, na verdade, é uma admissão muito rara em um país onde essas detenções geralmente são ocultadas ou simplesmente negadas. Relatórios internos apontam que ao menos 30 médicos e profissionais de saúde foram presos ou desapareceram após atender feridos na repressão, em cidades como Qazvin, Rasht, Tabriz, Mashhad e Gorgon. Agora, nenhum desses casos foi explicado de forma transparente pelas autoridades, e as famílias, em sua maioria, continuam completamente no escuro sobre o destino de seus entes queridos. Grupos de direitos humanos afirmam que autoridades não só prenderam profissionais de saúde, mas também ameaçaram e intimidaram para interferir no atendimento médico. Hospitais viraram locais de atuação das forças de segurança, com agentes de inteligência convocando funcionários, exigindo identidades e pressionando médicos por informações sobre manifestantes feridos. Muitos pacientes evitam hospitais oficiais por medo de detenção, levando o atendimento a locais secretos e tornando feridos relutantes em buscar ajuda médica. Agora, entre os afetados está um cirurgião cujo caso atraiu bastante atenção internacional, o Dr. Ali Reza Goldsini. Segundo monitores de direitos, um cirurgião de Qazvin enfrenta acusações que podem resultar em pena de morte. Isso é uma escalada dramática na forma como o regime pune profissionais de saúde que cumprem o juramento de Hipócrates, você sabe o trabalho deles? Em entrevistas, uma médica no Irã relatou um clima de medo, onde profissionais de saúde que ajudam feridos são alvos de prisões e ameaças das forças de segurança, se recusarem a divulgar a identidade dos pacientes ou informar quem atenderam. A Organização Mundial da Saúde alertou para ataques a profissionais e instalações de saúde, prejudicando serviços essenciais em meio à crise. De acordo com a diretora-geral da OMS, várias instalações de saúde, postos de emergência e ambulâncias também foram danificados e paramédicos ficaram feridos, agravando ainda mais o impacto humanitário nas cidades do Irã. O impacto amplo é profundamente intimidador para a população. As forças de segurança chegaram a invadir centros médicos em busca de manifestantes feridos, transformando o que deveriam ser locais seguros de cura em extensões da opressão do regime. A Organização Mundial da Saúde informou que ao menos 5 profissionais de saúde foram detidos durante o atendimento. Agora, essa campanha contra profissionais de saúde ultrapassa prisões simples. Isso atinge o cerne da neutralidade médica, o princípio universal de que profissionais de saúde devem ser livres para tratar os feridos sem medo de retaliação. O que ocorre no Irã vai além da repressão.
sendo uma inversão das expectativas humanas sobre cuidados de saúde e proteção à vida. Com a pressão internacional e pedidos de grupos de direitos humanos pela proteção e libertação dos médicos detidos, a situação segue instável e perigosa. Profissionais de saúde que salvaram vidas agora enfrentam julgamentos na prisão e até possível pena de morte. Para quem acredita na santidade do cuidado médico, isso é mais que uma crise de direitos humanos, é uma crise moral. Antes de encerrar, temos o bom, o ruim e o feio, começando com a boa notícia da Semana das Forças de Defesa de Israel. A Major-General Ela Wawaya, conhecida mundialmente como Capitã Ela, foi nomeada nova porta-voz das Forças de Defesa de Israel para o árabe e será promovida a tenente-coronel nas próximas semanas. Ela, árabe-muçulmana de 36 anos de Kalanzwa, entrou nas Forças de Defesa de Israel em 2013 e, desde então, atua na unidade de porta-voz. Destaca-se como uma das mulheres muçulmanas de maior patente nas Forças de Defesa de Israel. Ela conquistou grande público online com vídeos Cats e Ela, engajando-se de forma direta e factual com o público árabe, desmistificando a posição de Israel e combatendo a desinformação nas redes sociais. Sua nomeação não é apenas simbólica, é estratégica, dando a Israel uma voz autêntica na mídia árabe e nas redes sociais, em um momento em que uma comunicação clara e baseada em fatos é crucial para romper com as narrativas falsas que passamos 2 anos ouvindo. Naja Ela é uma líder cujo histórico, experiência e credibilidade transmitem uma mensagem poderosa sobre mérito, diversidade e a importância de falar a verdade para públicos regionais complexos. E agora temos nossa história ruim da semana, Hura Katan, que recentemente causou uma grande polêmica, não apenas por ignorar a realidade de dezenas de milhares de iranianos sendo mortos em protestos, mas também por amplificar a própria retórica do regime. Em um momento de sofrimento e brutalidade, os iranianos não estão aceitando isso. Redes sociais foram inundadas por iranianos destruindo produtos dela e protestando na Sephora. Ela tem um histórico de divulgar teorias da conspiração absurdas sobre judeus, sugerindo que Israel ou comunidades judaicas causaram o 11 de setembro, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Claro, espalhando estereótipos perigosos. Nós alertamos sobre essa canalha, mas em vez de pedir desculpas, ela está manipulando as pessoas em seu último vídeo. Vamos dar uma olhada em quem é realmente essa Huda. E sobre a pedofilia que Israel esconde e os pedófilos que protege? Tipo, eu tinha uma sensação. Eu pensava, será que eles estavam por trás de todas as guerras mundiais? Sim, até o 11 de setembro. Com certeza. Sei que muitas pessoas no mundo e muitos iranianos que deixaram o Irã estão muito chateados com o que ocorre no país. E eu realmente, de verdade, sinto muito por muitas pessoas e também sinto muito pelas pessoas no Irã que estão passando por coisas que eu simplesmente não consigo imaginar. Estou vendo muitas pessoas online agora dizendo que eu sou a favor do regime, mas sinceramente eu não sou a favor do regime, só que também não sei o suficiente sobre o regime. Ouvi várias coisas e não acho que posso opinar sobre o que ocorre no Irã. Essa é só minha opinião. Eu não acredito que eu tenha o direito de ter uma opinião e de expressar minha opinião sobre algo que está acontecendo internamente em um país. Minha intenção era dizer que sou contra a guerra, mas foi a pior forma de expressar isso. E como iraquiana, é muito difícil para mim, depois de ver o que aconteceu com o meu próprio país, desejar isso para qualquer pessoa, no passado. Quando eu me manifestei, foi porque falei pelas pessoas que são oprimidas. E quando se trata de, Irã livre, eu sinto que isso deveria significar tantas coisas. Deveria significar libertar o Irã das sanções, libertar o Irã da opressão, libertar o Irã do controle do próprio governo que está matando o povo. Todos nós estamos conectados uns aos outros e, no fim das contas, quando aprendemos sobre o que todos nós estamos passando, aí podemos ser empáticos. Muita coisa é mal interpretada e nem sempre é o que parece, mas ao nos entendermos, conseguimos mudar juntos. Quando começamos a nos entender. Claro, Huda, eu adoro como ela fala que é contra a guerra, enquanto passou 2 anos elogiando o Hamas. A hipocrisia dessas pessoas é absurda, e ainda diz ser contra a guerra por causa do Iraque. Me desculpe. Quem usou gás químico contra o próprio povo e contra os curdos? Ah, é verdade, Saddam Hussein. Mas claro, você é contra a guerra, Huda. Agora, os comentários repetidos da Huda não são apenas descuidados, são irresponsáveis e, sinceramente, perigosos. Vindo de alguém que tem milhões de seguidores e cujas palavras têm consequências por causa disso. E por fim, nossa história da semana nos leva ao Reino Unido, com uma atualização alarmante sobre o caso da ação palestina.
Agora, um júri britânico se recusou a condenar os membros violentos da ação palestina que invadiram uma empresa de produção de armas e agrediram um policial com uma marreta. Só para lembrar, este não é um grupo legítimo de defesa, é um grupo terrorista violento, conforme classificado pelo governo do Reino Unido. Então, o fato de que nesta semana, em uma grave distorção da justiça, 6 de seus membros foram absolvidos de roubo qualificado em uma empresa de defesa ligada a Israel, apesar de evidências claras de invasão ilegal e danos à propriedade. Além das agressões a um policial com marreta, é revoltante ver apoiadores comemorando isso como vitória. É preciso deixar claro o que esses ativistas realmente fizeram. Os jurados viram hoje vídeos divulgados pela polícia, muitos de câmeras corporais e de circuito interno. Aviso, são imagens perturbadoras e mostram parte dos acontecimentos daquela noite. A promotoria alega que os 6 réus invadiram o depósito em uma van policial aposentada, vestindo macacões vermelhos e carregando marretas. O júri também viu vários vídeos do momento em que o Sr. Corner supostamente usou a marreta contra os policiais. As costas do sargento Evans revelam caos com tinta vermelha no chão. O vídeo mostra um réu sendo preso durante uma luta, antes de registrar o momento. Corner teria atingido Evans enquanto ela se ajoelhava para prender outro membro do grupo, antes de ser atingida por uma arma de choque. Evans disse ao tribunal que pouco antes daquele momento, ela olhou para seu colega, que estava com uma expressão de choque no rosto. Ela sentiu uma dor forte nas costas e ficou com medo. Ferida gravemente, teve dificuldade para se levantar e tentou ajudar os colegas arrastando-se sentada. Samuel Corner, após ser preso, reclamou das algemas apertadas. Segundo o tribunal, enquanto isso, ele a chamou de cúmplice de genocídio. Mais de um ano depois, ela segue com restrições por conta da lesão sofrida naquela noite e ficou 3 meses afastada do trabalho após um raio-x apontar fratura na coluna lombar. Aparentemente, isso não importa para os jurados neste caso. Quero deixar claro que esse comportamento não é protesto, é intimidação, criminalidade e, sim, terrorismo. O fato de não responsabilizar esses bandidos perante a lei estabelece um precedente extremamente perigoso de que a ilegalidade e a violência são aceitáveis quando servem a uma agenda radical. Bem, com isso precisamos encerrar o episódio desta semana, mas é claro, estaremos de volta na próxima semana, com novas atualizações sobre o Irã, a segurança de Israel e outras notícias da região. Eu sou Emily Schrader. Siga-me nas redes sociais Emily K. Schrader ou Emily em Tel Aviv. Obrigada por assistir e até a próxima semana no Access of Truth.